Você realmente sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Ou será que a verdadeira história dessas cidades nunca foi contada? A história de Sodoma e Gomorra é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, mas o que nos ensinaram sobre ela é apenas uma versão simplificada, distorcida por interpretações ao longo dos séculos. No vídeo de hoje, vamos desvendar os mistérios por trás da destruição dessas cidades e explorar as camadas que muitos preferem ignorar. Será que realmente o pecado de Sodoma e Gomorra se resume à homossexualidade, como muitos acreditam? Ou será que existe uma história muito mais profunda, com lições que podem transformar nossa visão sobre a sociedade e os valores humanos? Neste vídeo, vamos olhar para o contexto histórico, as mensagens escondidas nas Escrituras e, principalmente, para o que a Bíblia realmente diz. Prepare-se para se surpreender com a verdadeira história de Sodoma e Gomorra que ninguém lhe contou. Fique comigo e vamos juntos mergulhar nesse enigma que há milênios fascina e provoca reflexões em todos os cantos do mundo. Para entender verdadeiramente a história de Sodoma e Gomorra, precisamos primeiro situá-la no contexto histórico e geográfico da época. Essas duas cidades não estavam em um lugar qualquer. Elas ficavam localizadas na região do sudeste de Canaã, perto do Mar Morto, uma área conhecida hoje por sua aridez e extremas condições geográficas. Embora agora seja uma região desolada, na época, Sodoma e Gomorra eram prósperas e estavam no centro de uma rota comercial crucial entre o Egito e a Mesopotâmia, o que lhes conferia grande importância econômica. A região era rica em recursos naturais, com terras férteis e pastagens abundantes. No entanto, essa prosperidade não refletia um equilíbrio social ou moral. As cidades estavam corrompidas por um sistema de valores que ignorava os princípios básicos de justiça e hospitalidade, fundamentais para a sobrevivência das civilizações antigas. Entender essa localização geográfica é crucial, porque em tempos antigos, as cidades eram frequentemente avaliadas não apenas pela sua riqueza, mas também pelo seu papel no fortalecimento da justiça e da moralidade dentro de uma comunidade. Sodoma e Gomorra, então, eram conhecidas por seus excessos, mas não apenas materiais. A Bíblia descreve essas cidades como lugares onde a violência e a falta de solidariedade tomavam conta da sociedade. Essas características não eram apenas um reflexo de um povo imoral, mas também de uma civilização que falhou em proteger os mais vulneráveis, como os estrangeiros e os pobres. E é aí que entra a verdadeira tragédia de Sodoma e Gomorra, uma sociedade próspera, mas profundamente desajustada, que ignorava seus próprios valores mais essenciais em favor de um prazer passageiro e de uma indulgência egoísta. Quando falamos sobre Sodoma e Gomorra, a maioria das pessoas tem uma imagem bem definida em mente, baseada em um relato tradicional que enfatiza o pecado das cidades e sua destruição por Deus. A narrativa popular, especialmente aquela passada por séculos de interpretação religiosa, sugere que as cidades foram destruídas principalmente por conta de seus pecados sexuais, em particular, a homossexualidade. De acordo com essa versão, o pecado das cidades foi tão grave que Deus enviou anjos para alertar Ló, um justo que vivia em Sodoma, antes de destruir as cidades com fogo e enxofre. A história de Ló e os anjos, em que os moradores da cidade tentam abusar dos visitantes celestiais, é muitas vezes interpretada como um reflexo de um comportamento sexual desviado, levando muitos a crer que o pecado central de Sodoma e Gomorra estava relacionado à homossexualidade. Essa versão, amplamente difundida por pregadores e estudiosos ao longo da história, tem sido utilizada como uma justificativa para condenar práticas sexuais que não se encaixam nas normas tradicionais de muitas religiões. Porém, essa visão simplificada não leva em conta os aspectos mais profundos da história. Quando observamos a passagem com mais cuidado, vemos que o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra não se limita a uma questão sexual. A Bíblia, no entanto, nunca faz uma afirmação direta sobre a homossexualidade sendo o pecado específico que levou à destruição. Na verdade, o que a história descreve é uma série de falhas sociais e espirituais que estavam além de um único ato. A falta de hospitalidade,
o desprezo pelos estrangeiros, a violência e a opressão dos pobres são temas recorrentes no relato bíblico, mas que frequentemente são ofuscados pela ênfase na sexualidade. Essa interpretação limitada do pecado de Sodoma acaba sendo uma leitura superficial que desvia a atenção dos problemas reais enfrentados pelas cidades. Para entender o verdadeiro significado por trás da destruição de Sodoma e Gomorra, é necessário enxergar além da visão tradicional e explorar as diversas camadas de pecado e decadência presentes naquela sociedade. E para isso, precisamos olhar com mais profundidade para o que os textos realmente dizem e para as questões que eram importantes na época. Quando nos aprofundamos na Bíblia, encontramos uma descrição bem diferente daquela simplificação popular sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18 e 19, a história fala muito mais sobre a corrupção moral e social das cidades do que sobre um único ato de imoralidade. A palavra pecado que aparece nesses textos não se refere exclusivamente à sexualidade, mas a uma série de práticas que envolvem injustiça, crueldade e desrespeito aos mais vulneráveis. Ao contrário do que muitos acreditam, o texto original de Gênesis não foca na homossexualidade como o pecado central de Sodoma, mas sim na violência e na opressão. Um dos versículos-chave que reflete isso é Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21, onde Deus diz: "O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e o seu pecado é gravíssimo." Em vez de uma referência a uma transgressão sexual específica, a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra está relacionada ao comportamento brutal da sociedade, especialmente em relação aos mais fracos e desprotegidos. Além disso, se olharmos com mais atenção para o relato de Gênesis 19, veremos que o pecado de Sodoma está relacionado ao modo como os moradores tratam os estrangeiros. Quando os anjos chegam à cidade disfarçados de homens, a primeira reação dos moradores é violar os visitantes, o que demonstra um profundo desprezo pela hospitalidade, que era um dos valores fundamentais da cultura antiga. A tentativa dos homens de Sodoma de abusar dos visitantes não era uma simples questão sexual, mas uma clara demonstração de violência, falta de respeito e desumanidade. Na mentalidade da época, receber e proteger estranhos era considerado um dos maiores deveres morais. O ato de Ló em tentar proteger os anjos e, ao mesmo tempo, oferecer suas filhas em sacrifício pode parecer bizarro, mas é um reflexo da ênfase que ele colocava na preservação da hospitalidade e na tentativa de preservar a honra de sua casa. Porém, a resposta dos habitantes de Sodoma mostra uma completa inversão desses valores. Essas práticas não são apenas uma afronta à moralidade individual, mas a um sistema social que falhou em proteger os mais vulneráveis, como os estrangeiros, os fracos e os pobres. Essa falha moral é descrita de maneira muito mais complexa do que a simples condenação de atos sexuais. O verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra está na corrupção de toda uma sociedade que se afastou dos princípios fundamentais de justiça, hospitalidade e respeito pelo próximo. Ao focarmos nessas falhas sistêmicas, vemos que a destruição das cidades não foi apenas um castigo por um pecado isolado, mas a consequência de uma civilização inteira que ignorou os direitos dos outros em nome do egoísmo e da opressão. Para entender o papel central de Ló na narrativa de Sodoma e Gomorra, precisamos focar em sua interação com os anjos enviados por Deus. Ló, sobrinho de Abraão, é retratado como um homem justo em um cenário de decadência e corrupção. Quando os anjos chegam a Sodoma, é Ló quem os recebe com grande hospitalidade, oferecendo-lhes abrigo e proteção. Ele age de forma contrária aos habitantes da cidade, que ao verem os visitantes, não pensam em proteger, mas em usar e abusar deles. O contraste entre Ló e os homens de Sodoma é uma das primeiras lições da história. A hospitalidade e a proteção dos vulneráveis, princípios essenciais na cultura do Antigo Testamento, são colocados em oposição à violência e à falta de respeito demonstrada pelos habitantes da cidade. Ló não apenas recebe os anjos em sua casa, mas também arrisca sua própria vida para garantir que eles estejam seguros, mesmo diante da ameaça de uma multidão enfurecida. No entanto,
o comportamento de Ló também levanta questões complexas. Em um momento de desespero, ele oferece suas 2 filhas virgens aos homens da cidade em troca da segurança dos visitantes. Esse gesto é, sem dúvida, perturbador, mas deve ser compreendido dentro do contexto cultural da época. Para os habitantes da região, a honra da casa e a proteção de hóspedes eram mais importantes do que qualquer outra consideração. Embora essa oferta de Ló pareça incompreensível nos padrões modernos, ela reflete a tentativa dele de preservar os valores de hospitalidade e proteção em um ambiente onde esses princípios estavam se tornando inexistentes. Por outro lado, a história de Ló também nos ensina sobre a cegueira moral de uma sociedade que, ao longo do tempo, perdeu a capacidade de distinguir entre certo e errado. A insistência de Ló em defender os anjos, em vez de se curvar à vontade da multidão, reflete uma resistência, ainda que solitária, ao colapso moral de Sodoma. Ao mesmo tempo, o fato de ele ser o único em sua cidade disposto a fazer isso evidencia o grau de degradação da sociedade ao seu redor. Enquanto Ló protege os visitantes celestiais, o restante da cidade se entrega ao comportamento destrutivo e egoísta. Quando Deus, através de seus anjos, dá a Ló a chance de escapar com sua família, a fuga é uma metáfora do que significa escapar da decadência moral de uma sociedade. Ló e sua família são advertidos a não olhar para trás, um aviso simbólico de que não se deve permanecer apego a um passado corrupto. No entanto, a esposa de Ló desobedece e olha para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Esse momento é profundamente simbólico. Ela não consegue se libertar das antigas estruturas e valores de Sodoma, ainda que a cidade estivesse prestes a ser destruída. A morte da esposa de Ló nos mostra que a verdadeira libertação não ocorre apenas fisicamente, mas também espiritualmente, quando alguém consegue abandonar os erros de um passado destruído. A fuga de Ló é, assim, um sinal de esperança em meio ao caos, uma representação de que até nas sociedades mais corrompidas há uma chance de redenção para os justos. Porém, a resistência à mudança, como vemos na esposa de Ló, mostra que o processo de transformação pessoal nem sempre é simples e pode envolver uma luta interna contra a tentação de permanecer em um estado de negação e apego ao que é destrutivo. A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos episódios mais dramáticos e impactantes da Bíblia. A descrição bíblica é vívida. Deus envia fogo e enxofre do céu, consumindo as cidades e tudo o que nelas havia. Essa destruição instantânea e devastadora pode parecer à primeira vista uma punição direta e implacável contra o pecado. No entanto, ao olharmos mais de perto, começamos a perceber que a destruição de Sodoma e Gomorra tem significados muito mais profundos, tanto no contexto histórico quanto simbólico. Deus não simplesmente destrói as cidades por um ato isolado de desobediência, mas como consequência de um processo de decadência moral e social. A cidade de Sodoma se tornou um símbolo de uma civilização que, ao se afastar de princípios básicos de justiça, equidade e hospitalidade, se tornou insustentável. O fogo e o enxofre, frequentemente interpretados como manifestações de um castigo divino, podem ser vistos como a representação do fogo purificador, que elimina o mal em uma sociedade que falhou em manter a sua integridade. Ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus não apenas pune o pecado, mas também elimina uma civilização que havia se tornado corrompida e irreversível. A destruição não é um ato de simples vingança, mas um reflexo da consequência inevitável do afastamento de valores fundamentais que sustentam qualquer sociedade. É importante considerar também que a destruição das cidades pode ser vista como uma metáfora para a destruição de uma moralidade coletiva. Quando uma sociedade chega ao ponto em que a opressão e a violência contra os outros se tornam suas normas, o colapso é inevitável. A metáfora de fogo e enxofre sugere que as fundações de uma civilização corrompida não podem resistir à purificação radical. Deus, ao enviar o fogo, também está representando o processo de julgamento e separação entre o justo e o injusto, algo que ecoa em muitas outras narrativas bíblicas. Além disso,
Algumas interpretações modernas sugerem que os eventos descritos podem ter uma explicação natural, como uma erupção vulcânica ou um impacto meteorítico na região do Mar Morto. Embora essa abordagem científica não diminua a profundidade espiritual do evento, ela revela como a destruição de Sodoma e Gomorra também pode ser compreendida como parte de um fenômeno natural catastrófico, no qual a moralidade e a natureza se entrelaçam. A destruição das cidades, independentemente de sua origem, ainda assim carrega um forte simbolismo. Em uma escala mais ampla, a história de Sodoma e Gomorra pode ser vista como um alerta sobre as consequências de uma sociedade que se desvia dos princípios de justiça e solidariedade. A destruição não é apenas física, mas espiritual, representando o fim de uma civilização que perdeu a sua base ética e moral. O fogo e enxofre não só limpam as cidades da corrupção, mas também nos lembram de que, quando uma sociedade se corrompe, sua destruição pode ser inevitável, e a única maneira de evitar esse destino é restaurar os valores que sustentam a convivência humana. A história de Sodoma e Gomorra não se limita apenas a um conto de punição e destruição. Ela deixa um legado profundo que ressoa até os dias de hoje, com lições sobre a moralidade, a justiça social e a importância da hospitalidade e da empatia. Mesmo após a queda das cidades, o seu nome continuou a ser um símbolo poderoso de pecado e corrupção, utilizado em diversas culturas e religiões como um exemplo de como os excessos e a imoralidade podem levar ao colapso de uma sociedade. Mas, mais do que ser apenas um alerta sobre os pecados específicos das cidades, o legado de Sodoma e Gomorra nos leva a refletir sobre o destino de todas as sociedades que falham em manter princípios básicos de justiça e humanidade. Após a destruição, Sodoma e Gomorra foram lembradas por sua total decadência moral e pela ausência de compaixão. A história se espalhou por gerações, moldando a maneira como a sociedade via o conceito de pecado. No entanto, com o tempo, muitos estudiosos passaram a perceber que a destruição das cidades não era apenas uma condenação dos pecados sexuais, mas uma reflexão sobre o fracasso de uma sociedade em proteger os mais vulneráveis. A falta de hospitalidade para com os estrangeiros e os pobres foi uma falha crucial que levou à sua ruína. O pecado de Sodoma, portanto, se expande para além da sexualidade e toca em questões de justiça social, opressão e desrespeito pelos direitos humanos básicos. Em muitas tradições religiosas, especialmente no judaísmo e no cristianismo, Sodoma e Gomorra são frequentemente usadas como exemplos de julgamento divino sobre a corrupção moral. No entanto, ao considerarmos o contexto mais amplo, podemos entender que a punição foi, na verdade, uma reação a uma sociedade que se desfez de seus valores essenciais. O legado de Sodoma e Gomorra nos leva a perguntar: até que ponto estamos, como sociedade, dispostos a tolerar a injustiça, a desigualdade e a crueldade? Até onde podemos permitir que as falhas sociais se perpetuem sem que soframos as consequências? Além disso, o legado das cidades perdidas também nos desafia a pensar sobre nossa própria relação com a compaixão e a solidariedade. O episódio de Ló, tentando proteger os anjos a todo custo e resistindo ao comportamento corrupto de sua cidade, pode ser interpretado como um modelo de resistência moral. Ele nos ensina que, mesmo em tempos de decadência, ainda há espaço para a ação ética e para a preservação dos valores mais humanos. O fato de Ló ser a única figura justa na narrativa, ao lado de sua família, é um lembrete de que, mesmo em uma sociedade decadente, a virtude pode ainda ser encontrada, mas que essa virtude deve ser ativamente defendida e protegida. O legado de Sodoma e Gomorra, portanto, não é apenas um aviso sobre os pecados de uma cidade perdida, mas um convite à reflexão sobre como nossos próprios valores e comportamentos podem moldar o destino da sociedade. Se uma civilização, como a de Sodoma, falha em honrar a justiça, a empatia e os direitos dos outros, ela estará condenada, assim como as cidades bíblicas, a se autodestruir. O verdadeiro ensinamento que podemos extrair dessa história é a necessidade urgente de defender o bem comum, cuidar dos vulneráveis
e garantir que a nossa sociedade não se perca no egoísmo e na indiferença, como aconteceu com as antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Este legado, portanto, continua a ser uma lição eterna sobre a necessidade de manter uma sociedade justa e humanitária, onde a bondade e a hospitalidade são mais do que valores antiquados, mas princípios fundamentais para a convivência saudável e a prosperidade de todos. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma narrativa bíblica de destruição, mas um profundo ensinamento sobre as falhas de uma sociedade que perdeu seus princípios mais fundamentais. Ao olharmos para essas cidades antigas, podemos extrair lições atemporais sobre a justiça, a moralidade, a hospitalidade e a importância de proteger os mais vulneráveis. A destruição das cidades, com toda a sua dramatização de fogo e enxofre, é, antes de tudo, uma metáfora para o colapso inevitável que acontece quando os valores de uma civilização se perdem em favor de interesses egoístas e destrutivos. Sodoma e Gomorra nos ensinam que não se trata apenas de condenar um tipo específico de pecado, mas de refletir sobre o quadro mais amplo das falhas sociais e espirituais. Os moradores dessas cidades foram destruídos, não por causa de um único erro, mas por sua negligência em manter a justiça, a compaixão e a solidariedade. A falta de hospitalidade, a violência contra os estrangeiros e os pobres, a opressão dos vulneráveis. Esses são os pecados que, segundo o relato bíblico, destruíram essas cidades. Esse contexto amplia a visão tradicional, convidando-nos a olhar além das interpretações superficiais e a refletir sobre o significado profundo dessa história. Hoje, essa narrativa serve como um alerta para as sociedades modernas. Quais valores estamos cultivando? Estamos, como sociedade, sendo justos e acolhedores com aqueles que mais precisam? A história de Sodoma e Gomorra nos questiona sobre nossa própria humanidade. Será que, em um mundo onde as disparidades sociais crescem e os direitos dos mais vulneráveis são frequentemente negligenciados, estamos correndo o risco de trilhar um caminho semelhante ao das antigas cidades? No entanto, o relato também oferece uma mensagem de esperança. Como Ló e sua família conseguiram escapar da destruição, também há um caminho para a redenção e a transformação. A história não é apenas sobre a condenação de uma civilização caída, mas sobre a possibilidade de mudança, desde que se mantenha firme a esperança e a luta pela justiça. Através da figura de Ló, vemos que ainda é possível resistir ao mal, defender os princípios corretos e, em última instância, salvar aqueles que buscam o bem. Mesmo que o mal pareça prevalecer, sempre haverá uma chance de salvar o que é justo, por mais difícil que isso seja em um mundo corrompido. Em última análise, a lição de Sodoma e Gomorra é uma reflexão sobre o poder de nossas escolhas, como indivíduos e como sociedade, e sobre as consequências de nossa incapacidade de agir de maneira justa, compassiva e humana. O que podemos aprender com essas cidades perdidas é que a moralidade e a justiça devem sempre ser a base de nossas ações, e que, ao ignorarmos os princípios fundamentais que sustentam a convivência pacífica e equitativa, podemos, como elas, nos perder na autodestruição. Portanto, é essencial que, ao relembrarmos a história de Sodoma e Gomorra, nos empenhemos em criar um mundo mais justo e acolhedor para todos. Ao final dessa jornada pela história de Sodoma e Gomorra, somos confrontados com questões profundas que não se limitam ao passado, mas ressoam em nossa sociedade atual. A destruição dessas duas cidades, aparentemente um castigo divino, revela-se mais como um reflexo das falhas humanas, uma sociedade que se afastou da justiça, da compaixão e da hospitalidade. O pecado de Sodoma e Gomorra não é apenas uma condenação moral de atos individuais, mas uma crítica contundente a um sistema social que ignorou os direitos e as necessidades dos mais vulneráveis. Esse é o verdadeiro pecado, aquele que leva uma civilização ao seu colapso inevitável. Ao refletirmos sobre essa história, precisamos perguntar a nós mesmos: como estamos tratando os outros, especialmente aqueles que mais precisam de nossa ajuda? A lição que podemos extrair de Sodoma e Gomorra é clara. Uma sociedade que ignora os princípios da justiça,
que negligencia a solidariedade e que permite que a opressão e a violência prevaleçam, está fadada ao fracasso. A história nos desafia a não sermos passivos diante das injustiças ao nosso redor, mas a agir com coragem e convicção, assim como Ló fez ao tentar proteger os estrangeiros. Em um mundo onde as desigualdades sociais e as injustiças continuam a crescer, devemos lembrar que cada pequeno ato de bondade, cada gesto de solidariedade e cada esforço para ajudar o próximo pode fazer a diferença. Não podemos esperar que a mudança aconteça sem a nossa contribuição ativa. É essencial que, como indivíduos, busquemos ser modelos de virtude e justiça em nosso cotidiano. A história de Ló e sua família também nos ensina que a redenção é possível, mesmo nas situações mais difíceis. A fuga de Ló das cidades em ruínas simboliza nossa capacidade de escapar das armadilhas da corrupção e buscar um caminho mais justo e ético, independentemente do cenário ao nosso redor. Essa mudança começa em cada um de nós, na maneira como tratamos os outros e nos valores que escolhemos cultivar em nossas vidas. Portanto, ao refletirmos sobre a história de Sodoma e Gomorra, não devemos apenas lamentar o que aconteceu, mas também nos perguntar o que podemos fazer para evitar que nossa própria sociedade caia em uma espiral de decadência moral. A verdadeira lição está em agir com justiça, em cuidar dos mais necessitados e em nunca perder a capacidade de demonstrar compaixão, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A história de Sodoma e Gomorra é, acima de tudo, um convite para que cada um de nós tome uma postura ativa na criação de um mundo melhor e mais justo. Agora, eu deixo uma pergunta para você. O que você está fazendo no seu dia a dia para tornar a sua comunidade mais justa e acolhedora? Como pode aplicar as lições de Sodoma e Gomorra em sua vida para garantir que o mesmo destino não recaia sobre as sociedades que formamos? Vamos refletir juntos sobre essas questões e, mais importante ainda, agir para que os valores da justiça, da hospitalidade e da solidariedade prevaleçam em nosso mundo. Antes de encerrar, quero fazer um convite especial para você. Se você gostou de explorar a verdadeira história de Sodoma e Gomorra e as lições profundas que ela nos ensina, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, você encontra mais conteúdos como este, com análises detalhadas e reflexões sobre temas bíblicos que podem transformar sua maneira de entender as Escrituras. E claro, ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar, assim você não perde nenhum dos nossos próximos estudos. E se você conhece alguém que também se interessa por um estudo mais profundo da Bíblia e pelos significados ocultos nas histórias sagradas, compartilhe esse vídeo com eles. Quanto mais pessoas se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado, mais podemos crescer e trocar ideias sobre o que a Bíblia tem a nos ensinar. Vamos espalhar esse conhecimento e promover um debate saudável e enriquecedor. Então, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar juntos, aprofundando nosso entendimento sobre a Palavra de Deus e sua relevância para o mundo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, que as lições de Sodoma e Gomorra nos inspirem a ser mais justos, acolhedores e conscientes de nossas escolhas.